Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje é minha aula sobre filosofia. A pedidos, uma menina me pediu para falar sobre o estoicismo ou a filosofia estoica, que é fundada na Grécia Antiga, mais ou menos no ano de 300 a.C., tá? Zenão é descrito como um dos principais nomes, ou um dos primeiros nomes dessa filosofia, embora não tenha sido o fundador. O estoicismo, ou filosofia estoica, é explicada como um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber através de uma análise racional. Mas antes de me aprofundar no estoicismo, eu vou relembrar o nascimento propriamente dito da filosofia. Só para relembrar, que eu já falei isso em outra aula. Tales de Mileto é considerado o pai da filosofia. Ele era um filósofo pré-socrático, antes de Sócrates. Segundo ele, havia um princípio criador para todas as coisas do mundo, que seria a água. Depois, Descartes também veio Descartes muitos anos depois, e Descartes, é considerado o pai da filosofia moderna, que vai do século XV ao XVIII. Sobre ele, tem uma frase que vocês ouviram já muitas e muitas vezes. A frase mais famosa de Descartes: penso, logo existo, tá? Mas a partir do século XVIII, quando terminou a chamada filosofia moderna, que vai até os nossos dias, surgiu a chamada filosofia contemporânea, que passou por vários e vários anos. Essa filosofia, que até hoje é chamada filosofia contemporânea, que teve vários e vários pensadores, né? O homem, nesse período, o homem vê o mundo com uma nova ótica, porque ele passou por muitas guerras, bombas atômicas, epidemias, etc. Então, a ótica do homem mudou, tá? Então, eu não vou falar sobre a filosofia contemporânea, mas só para relembrar que existiu a filosofia contemporânea até os nossos dias, e existe, mas com uma ótica diferente, mais pessimista, tá? Bom, mas voltando agora ao estoicismo, que é o tema da nossa aula, ou filosofia estoica. Ela propunha o quê? Propunha que os homens vivessem em harmonia com a natureza, o que significa viver em harmonia consigo mesmo, tá? Para os estoicos, o universo era governado pela razão, ou o logos, um princípio divino que permeia tudo, tá? Ao buscar o bem-estar, o estoico estimula o autocontrole e dá coragem para superar emoções. Emoções principalmente destrutivas. Agora eu vou me deter em dois grandes filósofos estoicos, né? Teve muitos, mas esses dois não posso deixar de falar. Marco Aurélio, imperador romano do século II, e Sêneca. Sêneca, que além de filósofo, foi um estadista famoso do Império Romano, tá? Foi preceptor de Nero quando criança, etc, etc. Depois eu vou falar alguma coisa dele. Bom, vou começar por Marco Aurélio, também chamado o imperador filósofo. Ele nasceu no ano 121 e vai morrer no ano 180. Acredita-se que seu pai morreu no ano 124, quando Marco Aurélio tinha 3 anos. Então ele foi adotado pelo então imperador Antônio Piro. Mas com a morte de seu pai adotivo, ele assumiu a posição de imperador, embora considerasse essa função um fardo, pois ele preferia dedicar-se à filosofia, tá? Principalmente ao estoicismo, o qual estudava desde a infância. Bom, durante seu reinado, durante sua vida, ele passou por muitos problemas, esse Marco Aurélio. Muitos problemas existenciais, como guerras, doenças, a morte prematura de vários filhos e a peste antonina, que devastou a população romana, matando cerca de 5 milhões de pessoas.
O que foi essa peste antonina? Um surto de varíola. Teve início no ano de 165, atingiu Roma em 166 e vai durar até 180. O nome peste antonina deriva da família que governava a região na época, quando começou esse surto. Tá? Voltando a Marco Aurélio. Ele escreveu um diário com muitas reflexões, com seus problemas existenciais. Esse diário, posteriormente, foi publicado com o título Meditações, que se tornou uma das principais obras estoicas. Outro estoico famoso, como eu falei, foi Sêneca, um grande e célebre intelectual do Império Romano, também conhecido como o moço, o filósofo, o jovem, tá? Vamos falar agora sobre Sêneca. Ele foi, como eu falei, estadista famoso e conselheiro do imperador, sendo de uma família rica e ilustre. Ainda criança, ele foi enviado para Roma para estudar oratória e filosofia, porque ele não era romano, ele nasceu em Córdoba, na Espanha, tá? Mas, né, ele morreu em Roma no ano 65. Ele nasceu na Espanha, em Córdoba, no ano 4 a.C. e vai morrer em Roma no ano 65. Conta-se que ele ficou com a saúde abalada devido ao rigor de seus estudos em Roma. Teve até que passar uma temporada no Egito para se recuperar. No ano de 31, regressou a Roma, iniciando sua carreira de orador e advogado. Mas não demorou muito, chegou ao Senado. Em 41, 10 anos depois dele voltar a Roma, Sêneca foi acusado por Messalina, esposa do imperador Cláudio, dele ter cometido adultério com Júlia Livilla, sobrinha do imperador. Como consequência, Sêneca foi exilado para Córcega, onde passou por grandes privações materiais. Na Córcega, ele se dedicou a estudos, escreveu tratados filosóficos e, entre eles, Consolos, um tratado que expõe as ideias estoicas, que é famoso até hoje. Uma frase que deixou nesse tratado é a seguinte, foi famosa: renuncia aos bens materiais em busca da tranquilidade mediante o conhecimento e a contemplação. Bom, mas por que essa Messalina acusou, né, Sêneca, né, dele ter tido caso amoroso com a sobrinha do imperador, a Júlia? Essa Messalina, com o tempo, ela foi sentenciada à morte pelo próprio marido imperador. Bom, Messalina está no nosso dicionário, uma mulher devassa, né? Porque ela teve muitos amantes, ela participou de muitas orgias, e o marido não sabia, o marido Cláudio, imperador, mas quando ele soube, teve noção da adúltera que ela era, então ela foi condenada à morte no ano de 48. Sobre a Messalina, um dia eu vou falar sobre ela com todos os detalhes. Foi muito famosa a esposa desse Cláudio, e esse nome ficou até no nosso dicionário, como eu acabei de falar. Bom, voltando. Em 49, ela foi condenada à morte em 48. O Sêneca estava lá em Córcega, né? Exilado. Aí a Messalina foi morta em 48. Em 49, ele voltou para Roma, o Sêneca, por influência de Agripina, a mãe de Nero e sobrinha do imperador Cláudio, tá? Aí retornou a Roma para ser preceptor do jovem Nero, esse filho da Agripina, tá? Em 50, tá? Ele virou pretor. O Sêneca virou pretor no ano 50. O que é pretor? Magistrado que administrava a justiça na antiga Roma. Então, além dele ser preceptor de Nero, ele foi pretor. Em 54,
Cláudio, o imperador, morre. E Nero, com 17 anos, tornou-se o novo imperador. Sêneca continuou ao seu lado, mas agora como conselheiro, não mais pedagogo. Bom, Sêneca, nos primeiros 7 anos, procurou orientar Nero para fazer uma política justa, humanitária. Nos primeiros 7 anos parece que a índole de Nero foi freada, mas após esse período, seu caráter e malvadeza predominaram, virando até um matricida. Vocês sabem que na história ele mandou matar a própria mãe. E, a partir daí, também não deu mais ouvidos a seus conselheiros. Bom, em 62, Sêneca retirou-se da vida pública. E em 65, Sêneca foi acusado de ter participado de uma conspiração para assassinar o próprio Nero. Essa conspiração recebeu o nome de Conspiração de Pisão. O próprio Nero, que foi o aluno dele tantos anos. Enfim, sem qualquer julgamento, ele foi obrigado a cometer suicídio. Vocês sabem que naquela época eles eram condenados à morte, mas eles próprios tinham que se matar, tá? Uma parte, a Messalina não conseguiu se matar, então ela foi morta por um soldado, tá? Bom, agora eu vou falar sobre a filosofia de Sêneca, frases que ele deixou. Quer dizer, você viu que Sêneca foi ter condenado à morte pelo próprio Nero, aquele que ele ensinou na juventude. Nero, né? Que foi controlado a sua mente por ele tantos anos, mas depois o mal, a malvadeza estava... Bom, apesar que há controvérsias, tem historiadores que dizem que está um pouco exagerado essas acusações a Nero, mas não vou entrar nesses detalhes. Eu vou falar agora da filosofia de Sêneca. Sêneca procurou aplicar a filosofia estoica à prática. Ele era rico, mas vivia modestamente. Bebia apenas água e comia pouco. Ele dormia num colchão duro. Ele dizia que o sábio podia viver na riqueza, por que não? Mas se fosse conseguida honestamente. Porque o rico não estava obrigado à pobreza, só poderia virar pobre, né, se fosse capaz de abdicar a essa riqueza, tá? Uma frase de Sêneca também famosa: pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por muito. Para finalizar a aula, a frase que eu acho mais interessante, mais para pensar, de Sêneca: o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele viver muito, mas sim o viver bem. É para pensar. Beijos!